a morte por adolescentes, a segunda maior causa é suicídio. Só perde para segunda? Só perde para acidente de carro. Caramba. E na história de vida de uma pessoa, na época da adolescência, é o pico de suicídio. E a época onde você está mais propenso a tirar a vida de alguém também. A violência, a pornografia, qualquer tipo de vício, parte de um pressuposto que é uma coisa nova e muitas pessoas têm vontade de buscar coisas novas. E na medida em que a sociedade evolui e a gente tem novas apresentações, internet e tudo mais, é mais fácil. Quando que você iria conseguir ter acesso a tanto conteúdo que você tem hoje no passado, pornografia, etc? Não era uma coisa viável. Sim. Né? E esse estudo que saiu na Neuropsychopharmacology mostrou que o cérebro de uma pessoa com problema com pornografia, que eles definiram lá como uma pessoa que tem problemas sociais devido à pornografia, ele responde de uma mesma forma de uma pessoa adicta. As mesmas regiões, quando ele vê uma silhueta de uma mulher, dispara as mesmas regiões do cérebro de um fumante que vê um cigarro. Então é um mecanismo muito parecido. Inclusive a pessoa muitas vezes tem que escalar na forma de pornografia que assiste, né? Tem que ir para cada vez coisas mais agressivas, mais pesadas. Por que eu queria perguntar isso para você? Primeiro, porque eu tenho essa sensação em relação a escalonamento, né? O quanto as coisas elas vão complicando. Né? Mas isso também, Aslan, acontece, por exemplo, no mundo daquilo que é a prática de exercício. Né? Quando você vê uma pessoa que está deixando a academia, né, ou deixando de treinar, ela começa a procurar argumentos infindáveis. Sendo que eu falo sempre pro meu paciente, eu vou concordar com todos os argumentos que você me entregar, porque os argumentos são seus. E eu não tenho como avaliar para você se isso é justo ou não justo. E eu não vou... Exato, isso é o peso para sua vida. E às vezes é um peso que você está atribuindo, às vezes é um peso que você está sentindo. Eu não posso interferir nisso. O que eu posso te entregar é uma tática para você melhorar isso daí. Agora, o que é o trabalho sobre essa tática é um psicólogo que está junto que vai fazer isso, né? Então, no consultório a gente tem a doutora Débora e a doutora Tereza, né? E elas meio que ajudam com essa questão de trilhar o caminho. E por que eu te perguntei isso do comportamento? Porque, às vezes, o que acontece? Eu tenho uma sensação que quando as pessoas elas falam, mas o ser humano ele tá fadado a dar errado, né? Porque ele tem tudo contra. Então a gente tem isso contra. A gente tem contra esse devaneio que a gente tem sobre o coletivismo. A gente tem, né, onde você precisa estar junto com a manada. A gente tem essa coisa de ter que sobreviver a qualquer custo, né? Essa coisa do gene. Mas isso aí a gente tem que discutir. A gente começa a discutir, por exemplo, quando a gente vai ler Ayn Rand, né? O que é a revolta de Atlas, né? Quando ela apresenta pra gente o conceito de objetivismo e ela fala uma coisa muito importante, né? Que se você não reconhece o indivíduo como uma minoria, e você não respeita os princípios básicos da vida humana... O indivíduo é a menor minoria que existe. Exatamente. Você não pode falar por minoria nenhuma. Porque você tem que respeitar primeiro o indivíduo. Né? Mas a fascinação pelo ruim, essa fascinação pelo ódio, pela violência, pela pornografia, ou para comportamentos de adição, né, que você bem falou. Mas, sabe, tudo leva a gente para um caminho que você fala, cara... Como é que a gente consegue dar certo? Né? É isso, o amadurecimento que faz a gente dar certo? É isso que faz a gente enfrentar aquilo que é essa tendência, entre aspas, natural? Por isso que as pessoas com menos recurso cognitivo, menos recurso educacional, acabam tendo condições piores de civilidade. E eu estou falando, não é o Paulo que está falando, é o Heckman, que foi prêmio Nobel, que fez um estudo muito interessante comparando pessoas que largaram o que seria o colegial, pessoas que fizeram a prova do supletivo, tendo largado o colegial, e pessoas que estudaram o colegial até o fim. O que esse trabalho do Heckman mostrou? Que a curva que tinha o pior comportamento não era a curva que tinha largado o colegial, com certeza não era quem tinha terminado, mas eram os que tinham largado e feito a prova de supletivo e que atuavam na sociedade como se formados fossem.
elas tinham os piores índices de uso de droga, consumo de álcool, violência, comportamento sexual aversivo. E que isso influía, por exemplo, na sobrevida no emprego, na sobrevida do casamento. E aí a gente começa a perceber que existe a ignorância, existe a falsa sensação do conhecimento e existe o que é o conhecimento, ou vamos colocar maturidade, e aí que o Heckman ele chama de nível de consciência, né, ou capacidade de consciência. Em alguns momentos ele chama de densidade cognitiva, mas a priori nível de consciência, né, e que vem através, entre aspas, do estudo, mas aí a gente olha o estudo, né? O que é esse estudo? É o autoconhecimento, é o conhecimento que você adquire ao longo da vida, que você observa na sua experiência, das experiências da pessoa. Do que você acha, Eslen, que protege a gente de dar errado? Ele responde isso, mas aquilo que ele falou no começo, se a gente está fadado ao fracasso mesmo. Se a gente é um projeto errado que a gente está tentando fazer dar certo. Eu vou responder essa pergunta depois. Primeiro, quando eu digo assim que uma pessoa que tem mais propensão à impulsividade, Cara, o adolescente, ele é uma pessoa que por si só tem uma propensão muito maior a comportamentos de busca por novidade, a impulsos e tudo mais. A ceder aos impulsos. Tanto é que a época que você tem mais chance de tirar sua vida é um índice de suicídio altíssimo. A morte por adolescentes, a segunda maior causa é suicídio. Só perde para segunda? Só perde para acidente de carro. Caramba. E na história de vida de uma pessoa, na época da adolescência, é o pico de suicídio. E a época onde você está mais propenso a tirar a vida de alguém também. Só que quando eu digo assim, o adolescente é mais impulsivo e tudo mais, cara, ser mais impulsivo não quer dizer muita coisa. Porque você pode ser impulsivo para ler livro. Para gostar de arte. Para esportes radicais. Para esportes radicais. Para mudar de cidade, fazer uma faculdade. Você pode gostar de novidade ao ponto de pedir para seus pais para você mudar de cidade, fazer uma faculdade que você gosta do curso. Então não é que ele vai ser só impulsivo para aquilo. O ambiente muitas vezes vai auxiliar se aquilo vai ir para um lado ou para o outro. Por isso que os pais têm uma influência importante ali. Os pais e os amigos. Então. E os amigos, exato. Mais ainda os amigos na adolescência. Porque os pares, adolescentes se importam. Tem um estudo muito foda, cara. A formação da personalidade. Exato. E tem um estudo muito foda que os caras botam um fone de ouvido num adolescente, numa máquina de ressonância magnética funcional enquanto ele está jogando videogame. E tem outro adolescente falando pra ele, corre mais com o carro, vai mais rápido nessa curva. E você vê uma redução da atividade do córtex pré-frontal, que é a área que racionaliza, e um aumento da atividade do sistema de recompensa. Ele gosta de receber aquele estímulo. O adulto não. O adulto você vê uma redução do sistema de recompensa. Quando o outro adulto tá falando, corre mais, vai, acelera na curva. E um aumento do pré-frontal. Ele fala, cara, não vou acelerar nessa curva aqui, eu vou fechar essa bosta. Bater o carro, cara. O cara tá viajando. E aí pega um cara idoso e ele simplesmente ele caga porque os caras estão falando. E o adolescente, ele se importa muito. Vira, senão você vai bater ele. Cara, que se foda. Quem tá falando aqui? Que é isso, cara? Ou então é meu pai, que nem vai escutar porque ele não coloca o aparelho de surdez. Nem escuta. Então, assim, o adolescente ele é mais responsivo aos pares, de fato. Agora, eu gosto de falar que o comportamento humano é como se fosse um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada. Ele vai indo pro lado, cara. Se não tiver nada que puxe contra, vai indo fazer até que força dê uma para cagada. manter ele em linha reta. Exato. Então, o que faz força muitas vezes para manter o carrinho em linha reta? Obrigações sociais. Tipo assim, cara, você tem que... Leis. Leis. Você não pode, velho. Não pode. Vai ser preso. Você não pode sair cagar aqui na frente da rua, que vai dar merda, entendeu? Literalmente. Olha isso, cuspiu o logo, né? Não. Esse carrinho já desandou faz tempo, cara. Não tem força que traz eles pra cá. Se você fala não pode cagar, e fala não é, aí eu vou cagar aqui mesmo. Exato, tem algumas exceções. Tem algumas exceções. Tá me falando que é aqui mesmo. Me deram uma ideia, me deram uma ideia. Boa.
Defante, né? Esses caras... E tem outras, por exemplo, sei lá, cara, você não pode dirigir até tal idade, você tem que usar capacete, você... Preservativo. Perceba tudo, que, cara, a gente tem que fazer um esforço pro ser humano não dar muito errado, assim. Exato. Tem que ter leis, não pode, usa capacete. Do básico, cara. Você né, vai morrer, velho, usa capacete, você tá maluco, tem que usar. O cara vai morrer e ele, não usa essa bosta. Então, a gente tem que obrigar o cara a usar. Então tem algumas tentativas ali das organizações, de sociedades, de fazer o comportamento ir para um lado, né, específico ali.